Então, nessa segunda parte aqui da entrevista com o Leonardo Martinelli, a gente vai falar diretamente sobre o Copacabana Madureira. Quem está assistindo nos primeiros dias, ele entra no ar na sessão 2 do Festival Taguatinga, na mostra competitiva, sábado, dia 11, às 8 horas da noite. Então, e tem 24 horas para votar pelo júri popular, quem assistir no primeiro dia. E eu queria começar falando, Leonardo, sobre essa relação com a cidade que a obra provoca, né? É curioso, porque eu descobri durante a entrevista que você é do Andaraí e eu sou do Grajaú. Então, e me saltou muito aos olhos, nós somos vizinhos de bairro, né? Um bairro do lado do outro. E me chamou justamente a atenção desse espaço da Zona Norte como uma transição, né? Na área da Tijuca como uma transição de espaço. E eu assisti pela primeira vez o filme na Mostra Sesc, dentro do Sesc Tijuca, que fica ali a 50 metros do Nave, que foi onde foi a sua formação inicial. Quer dizer, então a gente, num raio de 1 quilômetro, a gente tinha ali o espectador, o realizador do filme, o local onde ele foi formado e o ponto de cultura que foi exibido. Quer dizer, a gente fez a gente estava muito próximo ali e, mesmo assim, trata de questões que ultrapassam aquele limite do nosso território. Então, teve essa relação muito próxima e a Roberta já tem uma outra relação com relação à Copacabana Madureira. A gente assistiu junto na mesma sessão. A gente foi para assistir o filme provocado, principalmente pelo nome dele. Então, a Roberta tem um outro tipo de relação que não esse de proximidade entre espectador e realizador da obra, né, Roberta? Apesar de eu ter assistido pela primeira vez também na Mostra do Sesc Tijuca, eu fui, já conhecia o seu nome, né? Já era um nome familiar, mas eu fui muito intrigada pelo nome, porque eu fui criada em Copacabana, a minha vida quase inteira, e eu estudo Madureira, né? Então, eu falei assim, eu vou ver esse filme porque, de alguma maneira, ele toca em duas questões muito particulares do Rio de Janeiro, que é essa divisão entre Zona Norte e Zona Sul, né? Tendo os dois espaços, o espaço de Copacabana como um espaço emblemático da Zona Sul e o espaço de Madureira como um espaço emblemático da Zona Norte. Ao mesmo tempo que aqui no Rio a gente tem essa brincadeira, e eu já ouvi isso tanto de copacabanenses quanto de pessoas que moram em Madureira, que Madureira é Copacabana sem praia. Porque a gente tem essa coisa híbrida mesmo do bairro, dos dois bairros, né, como a gente estava falando na parte anterior. E me interessou muito a maneira como você trabalhou com o espaço, mas na verdade, assim, você está falando do Rio, né, dessas duas grandes zonas do Rio, que são zonas emblemáticas. Aí você faz um recorte do bairro e você faz um recorte espacial mais específico, que é a praia de Copacabana e o Parque Madureira, que é justamente o espaço qual eu estudo. Então, assim, eu fui vendo o filme e naquela época também muito intrigada pela narrativa que você propôs para o filme. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, se essa minha impressão de que efetivamente você escolheu esses dois bairros por entender que eles são bairros emblemáticos, se é mais ou menos por aí mesmo. Sim, sim. Essa frase foi uma frase... Toda vez que a gente falava sobre o projeto do filme, alguém falava essa frase. Ela estava bastante na nossa cabeça, na concepção, né, de Madureira ser Copacabana sem praia. Porque eu acho que há muitas semelhanças, sim, num sentido... não sei se idade populacional, ou de abordagem, ou de relações sociais, no sentido cru das relações sociais, não no sentido mais politizado, mas eu acho que há uns flertes aí entre os dois bairros. Mas eu acho que justamente o que chamou interesse da gente em tratar dessa quebra são o que acontece em volta daqueles dois bairros, né? Quais são as consequências sociais, como a gente trata no filme, né, do tema da iconografia, das notícias falsas e como isso afeta o Rio de Janeiro.
quais são as consequências diretas em volta daquilo em Copacabana e em volta daquilo em Madureira, né? Uhum. Por isso a gente trata, acho que a cena principal do filme, eu diria, né, embora é um filme bem líquido, né, um filme que tem vários núcleos narrativos, mas, na minha opinião, uma das cenas que é mais importante no filme é a que a gente está falando, essa que você mencionou, que a gente bota uma justaposição, né, uma sobreposição de Madureira ao fundo, o Parque Madureira, e a Praia de Copacabana em cima, né? Dois elementos que são dois dos elementos mais emblemáticos dos bairros e, eu diria, dois dos elementos mais emblemáticos da cidade do Rio de Janeiro, né? Porque se Madureira é um dos bairros mais emblemáticos da Zona Norte e o Parque Madureira é um de seus elementos mais emblemáticos, mesma coisa para a Praia de Copacabana, eu acho que a gente tem aí uma justaposição curiosa, né? E ambos são ambientes de lazer, ambos são ambientes de troca, experiências sociais e pessoais, e ambos são ambientes que eu particularmente acho agradáveis. Eu acho até o Parque Madureira um pouco mais agradável, porque Copacabana já passou aí por suas ressignificações, né? A Praia de Copacabana, onde ocorria muitos protestos pró-bolsonaristas, né? Esse também foi um dos motivos pelo qual a gente selecionou esse ambiente. Então, o que a gente queria tratar é o que acontece em volta daqueles bairros, né? E, por exemplo, a gente comenta durante o áudio de Copacabana coisas mais voltadas a um lazer, assim, uma coisa mais cotidiana, esdrúxula, comum. Enquanto em Madureira, os 5 meninos que estavam saindo lá e foram para a Costa Barros, né, e acabaram fuzilados pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. Sim, a gente fala sobre isso, né? Justamente são os 5 meninos que estão lá no fundo, eles estão no lazer deles, no Parque Madureira, e quando eles saem de lá, né, acontece esse incidente. Foi em 2010, 2011, se não me engano. Enfim, foi alguns anos atrás, no início da década. E a gente trata disso, né, dessa quebra do que é o entorno daquele ambiente, que justamente eu acho que trata mais de, não que não ocorra violência com as pessoas em situações de classe social baixa, entre aspas, na Zona Sul, mas isso é muito mais evidente em regiões da Zona Norte, na Baixada e etc. E eu acho que justamente essa justaposição, essa reflexão de contraste que a gente está trazendo no filme, assim, evitando ser determinista, é claro, né, porque eu acho que existem aí os seus degradês, as suas subjetividades em cada área, mas eu acho que é inevitável a gente fazer um contraste social em volta de cada área de lazer de cada bairro, né? É o que a gente tenta buscar nesse filme. Eu acho que, assim, duas coisas que você falou aí que me chamaram a atenção é que, por exemplo, eu não sei nem se vocês acredito que sim, porque tem uma hora em que vocês efetivamente filmam os meninos com o símbolo olímpico atrás, né? Tem essa imagem no filme. Se vocês estavam tratando dessa ideia de Rio de Janeiro como cidade olímpica, porque o Parque Madureira ele é construído a partir de uma desapropriação de uma comunidade que existia no local e, né, foi muito problemático na ocasião, porque era uma comunidade que tinha uma relação direta com o Mercadão de Madureira, que é outro espaço muito emblemático de Madureira, porque essa comunidade é que efetivamente fornecia as ervas para o Mercadão, né? Então tem toda essa relação meio complexa do espaço, mas efetivamente o parque ele se transforma em outra área de lazer para além do viaduto no qual a gente tem o Baile Charme, que é muito conhecido, enfim, que agora está sendo muito interessante porque tanto o Baile Charme quanto o próprio Parque de Madureira, eles têm quase que setores simbólicos de tribos, né? Você vai caminhando pelo parque e você vai vendo que existe uma divisão que não é imposta, mas que de alguma maneira ela se dá, né? Então você tem as pessoas que estão dançando hip hop num espaço, que geralmente é ali na frente da nave principal, ali onde tem o espaço do teatro. Aí você tem as pessoas que estão treinando o charme entre o Shopping Madureira e o Parque Madureira. Então, assim, tem essas tribos mescladas, que é uma coisa que eu encontro em alguns espaços de Copacabana, óbvio que sem essa pluralidade, porque apesar de Copacabana ser um bairro decadente, né, é um bairro que já foi, continua sendo, né? A gente, por mais que decadente que estejamos, não é mais aquele glamour da década de 20, quando foi construído efetivamente Copacabana Palace, tinha aquela coisa da praia e tudo. É um bairro que ele foi se reconfigurando e foi se mesclando mesmo. Por isso que eu gosto muito do que você fala sobre o caráter híbrido dos espaços.
Mas, por exemplo, no mesmo espaço no qual ocorre, em geral, as manifestações pró-Bolsonaro, ocorre também a Marcha das Mulheres Negras, né? Todo ano, e justamente elas ocupam aquele espaço nesse sentido de, olha, a gente não poderia estar aqui reunidas com esse conjunto grande em outros momentos, porque seríamos abordadas, porque teria uma série de questões, inclusive se fossem homens, né? Como você diz, essa questão do corpo negro masculino também é muito problemática no Rio de Janeiro. E então são espaços que são utilizados para coisas diferentes. Mas eu queria te perguntar também em relação a espaços, porque eu percebi particularmente a utilização de 2 lugares. Eu acredito até que eu tenho uma intuição sobre qual vai ser a sua resposta, mas você utiliza muito as imagens das igrejas, né, católicas, e imagens da UERJ, esvaziada. Então, a minha percepção do filme foi que você estava entendendo que o catolicismo, enquanto religião dominante brasileira, estava dando espaço para uma entrada dos evangélicos, né? E que o espaço da faculdade estava sendo esvaziado em termos de espaço de crítica e pensamento mesmo, né? Para além daquele vazio físico. E aí eu queria te perguntar, a primeira questão religiosa, né? Porque eu acho que um dos grandes problemas nessas manifestações que ocorrem em 2013, depois em 2015, principalmente com secundaristas, 2015 e 2016 com secundaristas, e esse espaço entre 2016 e 2017, foi porque a gente não conseguiu incorporar uma população evangélica crescente no Brasil, e não conseguiu trazê-la para um debate político. E aí, quando a gente tentou, né, já estava muito tarde, né? Esse lugar já tinha sido ocupado por outras pessoas. Então, eu queria que você falasse um pouco disso também, se você tem uma relação específica com a UERJ, você estuda na UERJ, ou se foi por uma questão mesmo do território, né, de estar naquele espaço da Tijuca, que a Tijuca também é tida como o Jorge estava falando anteriormente, como a divisão entre a Zona Norte e a Zona Sul, né, esse espaço aí. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Sim, sim, muito bom, muito boa observação. Começando pela relação do espaço religioso, né, do espaço da igreja. A gente tem o áudio de um pastor evangélico por cima da iconografia católica, né? Há um contraste ali. E há uma relação de esvaziamento, de migração do catolicismo também para o evangelho, como você comenta. E o filme também flerta com o sentido de que o filme é sobre iconografia, né? E uma coisa interessante do evangelho é que ele tem uma recusa da iconografia comum do catolicismo. Então a gente também tem um flerte nisso, né? De misturar essas duas coisas. E também como o filme também trata sobre a mentira, sobre a distorção, sobre a fake news, a gente fez essa brincadeira de misturar uma iconografia católica com um áudio evangélico. Então, sim, há uma questão dessa também de um migramento, né? E o áudio ele é justamente sobre como esses grupos de direita se apropriaram dessas pessoas que estavam migrando para essa religião, né? Há uma discussão já bem grande nisso, dá para se aprofundar bastante sobre esse debate, sobre quanto essas coisas são intrínsecas e quanto essas coisas foram apropriadas em relação ao conservadorismo dentro do povo evangélico. E é um debate muito profundo, né? É um debate que eu acho que vai ser bem importante em todas as eleições do Brasil, Exatamente. no mínimo pelas próximas décadas. Uhum. E o filme ele passa por isso rapidamente, né? Porque justamente o objetivo do filme não é exatamente tratar sobre isso, mas tangenciar esses temas em volta da iconografia da eleição de 2018. E a UERJ eu também eu acho que é um espaço muito relevante, tanto no sentido de um esvaziamento, um sucateamento da universidade. A UERJ foi uma das que mais passou por isso, né, durante a última década,
mas como também um espaço brutalista, né? E também um espaço que foi desapropriado de outras comunidades para ser construído, né? Então eu acho que a UERJ é um lugar que fisicamente, imageticamente, carrega muitos símbolos sobre o Rio de Janeiro. Além de tudo, também tratar sobre essa migração de um espaço da Zona Sul e da Zona Norte. Então, também é um espaço que eu acredito que flerta com muito dessas questões contrastantes, híbridas que a gente trata sobre o Rio de Janeiro. Por isso a gente escolheu particularmente a UERJ, né? Além de uma arquitetura brutalista interessante, né, da gente tratar, junto com essas questões de esvaziamento, tanto um esvaziamento de desocupação quanto um esvaziamento de sucateamento da universidade pública. Eu acho a UERJ, assim, agora eu estou estudando na UERJ, né? Na verdade, eu deveria estar estudando na UERJ, porém, não com essa loucura toda que aconteceu, eu acabei não tendo o meu primeiro semestre de doutorado lá. A gente está, como eu te disse, a gente está ainda combinando como é que essas coisas vão se dar. Mas eu acho a UERJ um espaço interessante porque, bom, tem algumas questões. Primeiro que a primeira universidade a implementar as cotas, né? Então, a gente tem uma multiplicidade de corpos ali dentro. Ao mesmo tempo, ela tem uma estrutura realmente física mesmo, né? Arquitetônica, que é muito esquisita, né? Assim, depois de algum tempo você se acostuma com o espaço, mas é quase sufoca mesmo. Eu acho que não por acaso existe essa proporção grande de pessoas que vão lá para se matar, para se suicidar. Assim, é um espaço estranho, ao mesmo tempo que é um espaço muito acolhedor para os alunos que chegam. A gente tem muito aluno africano, né, fazendo intercâmbio na faculdade. Então, assim, eu acho que esse soqueteamento ele vem por causa do âmbito estadual, né, da UERJ ser uma... Jorge voltando. Jorge, você está ouvindo? Voltou. Voltei. A gente está falando da UERJ, né? A gente está falando do espaço da UERJ. Se você quiser dar uma repetida aí, que eu acho que você fala melhor. Porque assim, me chamou muita atenção no Copacabana Madureira, e assim, dentro da primeira parte do que a gente conversou, deu para entender que, até pela projeção pessoal do Leonardo, que realmente a gente vive aqui numa área que é uma espécie de transição, né? A gente tem uma região aqui no Rio de Janeiro que é chamada Grande Tijuca, em que as pessoas, muita gente não considera a Zona Norte, diz que não é Zona Norte, diz que não é subúrbio. Então, a gente tem ali uma área meio central na cidade, e o Copacabana Madureira brinca muito com essa parte do território como uma espécie de ponte, não necessariamente uma ponte, né? Porque no Copacabana Madureira acho que a ideia é mais implodir do que construir uma ponte. Mas eu queria que o Leonardo às vezes falasse se essa como que ele vê dentro da cidade essa perspectiva da gente ter uma região em que a gente tem uma classe social que transita entre a Zona Sul e a Zona Norte, quer dizer, tanto vai fazer compra em Madureira, quanto convive lá na Zona Sul, em Copacabana, na praia, e ao mesmo tempo tem um viés existe uma ruptura política aqui, né? A gente mora numa área muito atípica em que a gente tem os dois espectros políticos muito atuantes. Então, como que ele na obra conseguiu inserir esse elemento territorial de transição ali, que seria São Cristóvão, a UERJ? Então, não sei se dentro do que vocês estavam falando, mas talvez puxar para esse lado de... Estava começando aí essa discussão mesmo. Sim, o Roberto tinha feito umas observações bem interessantes de como essa divisão da UERJ, né, dá um caráter do híbrido que a gente estava discutindo antes, tanto no sentido de esvaziamento, de austeridade da universidade pública, mas também de divisão gráfica aí, né, de uma possível Zona Sul e Zona Norte. E também da UERJ como um espaço de desocupação, né, que é a desocupação das comunidades que habitavam ali anteriormente da sua construção. E, enfim, ela também fez uma observação interessante, que é que a UERJ foi a primeira
universidade a adotar as cotas, né? E por isso há uma diversidade lá dentro, um pouco mais plural. E, enfim, a gente traz essa questão do ERJ justamente com isso, né? Para refletir esse sucateamento, essa austeridade da universidade, e também como um espaço de contradições, né? Um espaço fisicamente curioso, fisicamente meio brutal, mas que ao mesmo tempo tem muitas coisas positivas, mas também muitas coisas negativas, né? Como toda coisa realmente é complexa no Brasil, no Rio de Janeiro, ela é múltipla, né? Ela é plural e ela traz contradições positivas e negativas. Então, a UERJ, eu acredito que ela reflete muito desse espaço. Eu acho que sempre quando a gente fala do Rio de Janeiro, né, é muito complicado, porque eu acho que esse caráter híbrido que você propõe, ele se instaura no Rio desde o momento em que a família real vem para cá, né? Então, gera a gente quase como se a gente não conseguiu lidar com algumas questões territoriais, de divisões, né? Por exemplo, a Zona Oeste era a zona tida como zona da elite, justamente porque eram as grandes fazendas, era longe do centro. Então, o centro era muito sujo, né? Era muito contaminado mesmo, poluído visualmente e por conta de uma falta de um saneamento básico. Então, em determinados momentos históricos, você tem a valorização de espaços territoriais no Rio de Janeiro, como, por exemplo, a gente estava falando sobre Copacabana, a implementação do Copacabana Palace, a valorização das praias, né? Se a gente pegar, por exemplo, uma foto de Copacabana em 1910, é uma igreja. É a Igreja Nossa Senhora de Copacabana no meio de um areal, não tem absolutamente nada. E em 2 décadas e meia, a gente pode dizer, aquilo se transforma de tal forma, né, e chama uma elite para a Zona Sul, que depois começa a se expandir para Ipanema, para o Leblon, para a Gávea, mas a gente sempre tem essa ideia de espaços valorizados, espaços não valorizados em determinados momentos. Uma das coisas, eu te perguntei sobre o Parque Madureira especificamente, porque uma das coisas que eu descubro na minha pesquisa é que durante as Olimpíadas, por motivos óbvios, por conta dos espaços olímpicos, Marechal Hermes foi o bairro que mais se valorizou, né, em termos de metro quadrado. Então, é uma coisa bem impressionante de se pensar. E aí, depois disso, os espaços eles são esvaziados, né? Eu trabalhei 2 anos e pouco na Vila Autódromo, então, assim, você tem toda uma retirada de uma população que morava lá para depois não fazer nada naquele espaço. Você faz um estacionamento, mas metade do estacionamento não funciona, quer dizer, ficaram famílias lá, mas poderiam ter ficado bem mais. Então, a gente tem sempre essa característica de expulsar as pessoas mais para longe dos locais valorizados. E a Tijuca realmente é um espaço que está ali no meio de tudo. Você chega em 20 minutos na Zona Sul, você chega em 20 minutos no centro, menos, talvez 15 de metrô. E agora com o metrô para a Zona Oeste também, isso facilita um pouco essa região da cidade. Mas o que me incomoda muito na cidade, que eu acho que você consegue de uma maneira muito eficaz, inclusive com as ironias durante o filme, né? Aquelas coisas dos emoticons, os memes, a Barbie, né? Essas coisas você consegue trazer uma cidade que não se entende, né? Eu acho que assim, o problema do Brasil ele é grave, mas o problema do Rio de Janeiro é bem maior, né? Por algumas questões, por conta dos políticos que elegemos para tanto na prefeitura quanto no governo nos últimos anos. Então, a gente tem um socateamento gradual de algumas instituições públicas, proposital, né? Não é nada por acaso.
E não é à toa que, de repente, a gente coloca na presidência uma pessoa que veio do Rio, né? Que era um político com um quórum, né? Tanto que a gente tem uma votação muito expressiva dele na cidade. Então, eu queria também que você falasse sobre essa espécie de miopia que a gente sofre, talvez desde a colonização na cidade, ainda que a gente fosse capital. A gente é capital cultural durante muito tempo, né, do Brasil, até que efetivamente São Paulo cresce enquanto cidade, mesmo metrópole, e depois a capital é transferida para Brasília. Mas o Rio de Janeiro, de alguma maneira, continua sendo uma referência, talvez principalmente para estrangeiros, né? Tem esse imaginário de um Rio, talvez bem mais colorido do que o que você traz para a gente, né? Então, eu queria que você também falasse um pouco dessa nossa dificuldade de transformar a cidade em outra coisa e de uma certa miopia mesmo de algumas classes em geral. Eu acho que o Rio de Janeiro talvez seja, pelo menos no estrangeiro, né, a cidade mais icônica no Brasil. Eu acho que quando você menciona o Brasil para alguma pessoa fora dos brasileiros, né, a primeira cidade que ela pensa é o Rio de Janeiro. A gente tem umas relações de imagem bem fortes, eu acho, não só por ser uma antiga capital, mas como a gente materializa algumas coisas que eu acho que são projeções até meio fetichizadas da América Latina, né? Desde relações com o futebol, a relações de fetichização do corpo da mulher. Então, eu acho que o Rio de Janeiro, essa visão estrangeira materializa muito esse fetiche europeu, esse fetiche estadunidense sobre o que é a América Latina, sobre o que é o Brasil. Então, por isso eu acho que se voltam muitos olhos para a nossa cidade, né? E eu acho que isso justamente aumenta essas relações de contraste, essas relações de contradições que a gente estava discutindo anteriormente, que é do que é representado no Rio de Janeiro, né? Através das relações dos bairros, das relações das pessoas, do que representa Copacabana, né? O que eu acho que é uma coisa curiosa, desde da praia, né? No calçadão, até a população, até o que era a relação de glamour que tinha ali no início do século XX, a ter uma questão de uma desconstrução de quem deve habitar aquele espaço, né, de como aquele espaço é habitado, de como aquilo realmente é acessado pelo resto da população, né? A gente tem lá, por exemplo, a construção de um museu que está eternamente paralisada, né, novamente por conta do sucateamento do estado do Rio de Janeiro. Virou quase um corpo de dinossauro aquilo, né? Enfim, é um ralador de queijo gigante. É impressionante. Sim. E aí a gente vê, né, que novamente esses espaços são o quão realmente é público, né, habitar esses espaços da Zona Sul, o quanto realmente é democratizado e o quanto aquilo realmente é parte de todos os habitantes do Rio de Janeiro, ou o quanto é apenas a construção de um cartão postal, né. Na cena que a gente faz a justaposição de Copacabana com Madureira, a gente tentou explorar isso. A gente tentou botar a última imagem que aparece, contar uma em cima da outra, é o pôr do sol do Arpoador. Então a gente tenta justamente botar o que seria o fundo de uma realidade de um espaço de lazer e o fundo fetichizado, né? O fundo do cartão postal proposto pelo governo e fetichizado pelo olhar estrangeiro. Antes de eu passar a palavra para o Jorge, porque a gente já estava aqui conversando há um tempo quando você se ausentou por motivos técnicos, eu tenho uma inquietação, Leonardo, que é uma inquietação que me acompanha já há algumas décadas. Que eu queria saber se te acompanha também nesse sentido, se já passou por alguma dessas suas produções ou pela sua cabeça no âmbito político e cultural, porque eu acho que um dos problemas que a gente tem no Brasil, e aí eu estou falando do Brasil de uma maneira geral, mas estou falando também muito do Rio, de São Paulo, de Minas, dessas grandes cidades que poderiam dialogar com outros espaços e optam por não dialogar. Mas eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem aqui, né, é o não diálogo com a América Latina como um todo, né? A gente se isola como se a gente fosse uma coisa apartada,
né? Não se reconhece, é muito difícil a gente se reconhecer enquanto latino-americano. E algumas questões que poderiam servir de aprendizado por países que passaram por ditaduras na mesma ocasião, passam por problemas políticos semelhantes, problemas de desigualdades sociais semelhantes aos nossos, elas são ignoradas, né? É quase como se a gente fosse... Eu acho que tem, sim, é claro, a gente não tem como negar que o Brasil é quase um continente, né? Nós somos gigantescos, nós pouco nos conhecemos, né? Enquanto país, é muito difícil da gente transitar pelo próprio país, porque ele é grande demais, e a diversidade cultural também é gigantesca, mas essa inquietação me persegue, e eu acho que a gente poderia, talvez, eu não vou dizer que solucionaria todos os nossos problemas e estaríamos no mundo de hoje, mas eu acho que um diálogo seria bem-vindo, inclusive no cinema e nas artes. Sim, sim, com certeza. Eu acho muito rica essa sua observação. Eu acho também é inegável que o Brasil exerce um papel imperialista na América Latina, infelizmente. Eu acho que a gente acabou caindo um pouco nesse papel, né, de uma pseudo-superioridade. Muitos brasileiros não se reconhecem, como você comentou, como latino-americanos. E isso é uma coisa triste, né, eu acho, inevitavelmente, dessa separação que a gente houve, não só no sentido cultural, mas também político, que a gente poderia aprender com muitas coisas do resto da América Latina, né, se houvesse uma integração político-social mais rica, né? Desde a forma, por exemplo, acho que um grande exemplo é como você comentou, que é como esses países lidaram com as sequelas das suas ditaduras, né? Eu acho que o Brasil é o pior país a lidar com as sequelas da ditadura na América Latina, porque nós permitimos que um deputado federal, durante um voto de impeachment, homenageasse o Carlos Alberto Brilhante Ustra, um torturador da ditadura militar. A partir daquele momento, esse deputado federal deveria ter saído do Congresso algemado. Mas aí Que é uma coisa que sim, uma coisa que talvez acontecesse em outros países que levam a memória e a discussão das suas respectivas ditaduras militares de forma mais séria, né? Então, com certeza o Brasil teria muito a aprender com algumas coisas dos outros países e seria rico para todos nós, né, haver essa troca. Então, infelizmente, eu acho que o Brasil acaba num papel meio triste nesse cenário. Até o próprio Bolsonaro que tenta constantemente inferiorizar, né, a união do Mercosul e, ao mesmo tempo, valorizar ela o máximo possível, enfim. Não que esse seja o maior dos pecados dele, né, mas aí já é um outro assunto. E, inevitavelmente, enfim, acho que o Brasil a gente só perde nisso. Acho que o que mais perde nisso é realmente o povo brasileiro. Eu ia fazer logo duas perguntas, que a gente está com um pouco mais de 6 minutos para encerrar a sessão. Eu não sei se foi falado a questão da desocupação com relação à igreja e tudo, não sei se vocês entraram nesse assunto, que a gente tem a cena de uma igreja católica desocupada e também da UERJ desocupada. Então eu fiquei com uma curiosidade, assim, se existiram no seu processo criativo outros espaços que você, até por questão de montagem, de tempo, você entende que eles estão sendo desocupados ao longo desses últimos anos. E queria aproveitar e emendar uma pergunta sobre seus projetos futuros, porque assim, eu sei que você tem um pensando nesse momento de pandemia. Então, como é que você está pensando os seus projetos futuros? Se a cidade continua sendo um objeto direto das obras que você está pensando, se você quer expandir, e essa questão da desocupação dos espaços que a gente vê muito na cena, que tem a igreja e a UERJ como lugares, não digamos abandonados, né, mas pelo menos humanos hoje em dia. Sim, sim. A Roberta tinha feito uma pergunta sobre isso, bem interessante. A gente conversou sobre isso, sobre essa questão desse esvaziamento migratório desse espaço, não só no sentido de desocupação, mas no sentido também da contravenção dos seus significados, né? Desde uma migração maior do catolicismo para os evangélicos, mas também do que significa a iconografia daqueles espaços, né? Tanto da UERJ quanto da questão do catolicismo, da iconografia católica e da rejeição da iconografia católica perante o evangelho, a religião evangélica. E sobre essa questão dos próximos trabalhos, bem, a gente tem uma ficção já finalizada, que
está marcada para estrear no final do ano em um festival que eu ainda não posso revelar, mas é uma ficção, como eu comentei, com elementos híbridos. O tema principal dessa ficção é a crise climática, mas também uma visão política disso, e a gente trata do Rio de Janeiro. O curta inteiro foi gravado na ilha de Paquetá. E aí a gente está com 2 projetos para serem feitos. Um deles sobre umas relações de trabalho meio abusivas pós-pandemia, e um outro que seria um primeiro filme histórico, na verdade, nosso, que não se trata do presente, que vai ser um filme sobre uma questão que a gente quer tratar da ditadura militar. São 2 projetos futuros nossos. Esse da relação de trabalho, que é o próximo filme que a gente quer gravar, o roteiro já está pronto, a gente está começando a pré-produção. Infelizmente, a gente só vai conseguir gravar quando tiver uma vacina, então não sabemos quando. O plano original era gravar agora em junho e julho. Agora talvez seja só gravado em junho e julho do ano que vem, infelizmente. É uma coisa que dói muito no meu coração. Esperamos que não, né? Torçamos que não. Torçamos aí que em janeiro, fevereiro já dê para rodar. Esse filme, ele trata bastante também das relações da cidade do Rio, mas o outro, da ditadura militar, ele já foge um pouco mais disso. Eu acho que ele já trata mais de uma memória histórica que não é tão relacionada diretamente ao Rio de Janeiro. Mas pelo menos esse que a gente já tem pronto e o próximo ainda flertam bastante com as nossas relações da cidade. Bom, eu queria agradecer, né, esse tempo que você cedeu para conversar com a gente. Eu acho que a conversa para a gente foi muito rica. Os seus filmes dialogam muito com o que a gente propõe na nossa plataforma. E te parabenizar novamente, que seja uma produção longa, que seja um coletivo que se mantenha, porque realmente, como eu falei no início da nossa conversa, são linguagens, são narrativas diferentes, e a gente quer mais que seja tudo muito múltiplo, né? Porque eu acho que a gente tem a ganhar com a diversidade e com a multiplicidade. Jorge, acrescenta aí alguma... Queria agradecer também, indicar quem está ouvindo nos primeiros dias que aproveite o Festival Taguatinga, porque é uma maneira de assistir online o Copacabana Madureira, que ainda vai, com certeza, passar por muitos festivais e toda a oportunidade de a gente não precisar se deslocar fisicamente, né? E espero que a gente converse outras vezes com o Leonardo sobre os outros projetos que ele coloca em prática. E queria agradecer, muito obrigado. Vou deixar a palavra final para o Leonardo, que a gente tem pouco tempo, então ele vai encerrar a nossa apostila com vida dessa semana. Então, muito obrigado, Leonardo, e até a próxima aí, que seja em breve. Eu queria finalizar agradecendo muito o convite dos dois, foi muito rico, muito feliz ter essa conversa, essa troca com vocês. É sempre bom discutir os filmes, né? Ainda mais eu acho que esses são filmes delicados, eu acho que eles provocam reações bem adversas. Então, é interessante a gente ter esses debates, é muito rico. Queria agradecer a oportunidade, o espaço, desejo também conversar com vocês novamente logo. Muito obrigado. Obrigada a você. Uma boa tarde e até a próxima. Até a próxima.